A guerra russa finalmente acabou. Israel fez as pazes com a Palestina. Até Tailândia e Camboja pararam de lançar mísseis entre si. Depois de tanta dor, tantas vidas perdidas e cidades reduzidas a escombros, a paz finalmente prevaleceu. A Rússia inicia a recuperação após perder quase 1 milhão de soldados. Também tenta recuperar centenas de bilhões perdidas com sanções, incluindo cerca de 300 bilhões de dólares congelados por países ocidentais. Enquanto o mundo finalmente respira aliviado, China, Coreia do Norte, Irã e Rússia firmam acordos secretos para garantir petróleo e construir estradas, oleodutos e portos, apoiando suas economias. À primeira vista é cooperação, mas e se esses acordos envolverem mais que reconstrução? E se eles estiverem se preparando para algo ainda maior? Uma nova guerra está chegando, uma que pode ser o maior e mais mortal conflito que a humanidade já viu. O ano é 2027. Do nada, a Rússia lança uma invasão surpresa contra a OTAN. Poucos dias depois, a China invade Taiwan. A Rússia estava só se recuperando e planejando vingança. As cicatrizes da guerra da Rússia na Ucrânia nunca se curaram. Afinal, ela perdeu mais de 1 milhão de cidadãos. Praticamente toda cidade e vila russa enterrou alguém que amava. Financeiramente, a Rússia se esgotou completamente. Centenas de bilhões de rublos desapareceram no esforço de guerra, sem nada além de sofrimento para mostrar. As sanções destruíram sua economia. Fábricas fecharam e produtos básicos se tornaram difíceis de encontrar. E quem a Rússia culpou? A OTAN? Putin insiste que a OTAN armou a Ucrânia. A OTAN impôs sanções devastadoras. E a OTAN usou a Ucrânia como uma ferramenta para enfraquecer a Rússia. Aos olhos dele, a Ucrânia nunca foi o verdadeiro inimigo. Era apenas uma marionete controlada pelo Ocidente. Essa se torna a história que a Rússia conta para si mesma repetidas vezes. Então a Rússia planeja voltar mais forte, mais determinada e muito mais perigosa. Mas a Rússia enfrentar a OTAN como um todo seria suicídio, certo? O Kremlin não está sozinho. É nesse momento que um velho aliado surge. Para Xi Jinping, sempre houve um objetivo final. Taiwan. A China quer desesperadamente aquela ilha autônoma, próspera e democrática, mesmo que isso signifique guerra. Xi afirmou que não deixará a questão de Taiwan para as próximas gerações e pretende resolvê-la pessoalmente. Como eu disse, o ano é 2027 e as Forças Armadas da China finalmente estão se aproximando do auge de prontidão pelo qual vem trabalhando há décadas. A China até construiu seu primeiro porta-aviões movido a energia nuclear, elevando sua frota para 4 porta-aviões, cada um transportando dezenas de caças. Dezenas de destroyers e fragatas avançados protegem essas bases aéreas flutuantes. A China posicionou milhares de mísseis voltados para Taiwan e regiões próximas. Mais do que tudo, a China analisou e se preparou exatamente para impedir que os Estados Unidos da América interfiram e defendam Taiwan. Para Pequim, os Estados Unidos da América são o principal problema. Os militares americanos ainda são os mais poderosos do mundo, e os Estados Unidos da América têm tratados e um compromisso não oficial muito forte de defender Taiwan. Se a China invadir Taiwan, é quase garantido que a Marinha e a Força Aérea dos Estados Unidos da América vão intervir. Para vencer, a China sabe que precisa atrasar ou distrair essas forças americanas. É aí que a Rússia entra em cena. Ainda está com sede de vingança? A Rússia tem tanto a força militar quanto o posicionamento geográfico para ameaçar o flanco leste da OTAN. Mas está economicamente e tecnologicamente esgotada após anos de guerra e sanções. Ambas as nações têm algo que a outra precisa e compartilham um inimigo comum, o Ocidente. Por isso Moscou e Pequim se aproximaram tanto. Bancos estatais chineses criaram canais financeiros secretos para ajudar a Rússia a fortalecer sua economia e driblar sanções futuras. O petróleo, gás e carvão russos começaram a ir para o leste mais rápido e em volumes maiores do que antes. Em troca, a China forneceu máquinas, eletrônicos e suprimentos para reativar as indústrias russas paradas. Pequim não fez isso por caridade, mas por estratégia.
Pequim sabia que o colapso da Rússia não seria bom para eles, mas uma Rússia dependente da China lhe deveria tudo. Esse é um aliado em quem Pequim pode confiar, e a China pretende cobrar essa dívida. Diplomatas e generais da Rússia e China iniciam reuniões a portas fechadas. Publicamente, eles continuam falando sobre cooperação, um futuro multipolar e o rompimento da dominação americana. Em particular, eles estavam planejando ações militares coordenadas capazes de remodelar a ordem global. A Rússia observa atentamente o corredor de Suwałki, um estreito entre Polônia e Lituânia, próximo a Kaliningrado e Belarus. Enquanto isso, a China observa o estreito de Taiwan e a primeira cadeia de ilhas. Uma coisa é clara para ambos: atacar o Ocidente simultaneamente é a melhor chance de sucesso. Forçar os Estados Unidos a dividir suas forças entre a Europa e a Ásia, dividir o foco do Ocidente, esticar seus recursos e talvez, só talvez, sobrecarregar o chamado arsenal da democracia. Ao criar vários incêndios para serem apagados de uma vez, a armadilha está sendo feita, e o Ocidente sabe. Agências de inteligência em Bruxelas, Washington e outras capitais aliadas já notaram os sinais. Sussurros, movimentos, tensão, eles vêm alertando sobre esse exato cenário há anos. E neste vídeo, vamos mergulhar fundo no que pode se tornar uma crise em duas frentes. 2 ditadores, um ataque coordenado. E se você acha que mais pessoas precisam ver o quão perto o mundo pode estar do colapso, por favor, curta e se inscreva. Seu apoio leva essas histórias críticas a quem mais precisa compreendê-las. A OTAN foi criada para se defender de uma grande frente, mas, da forma como a Rússia planeja atacar, isso não será suficiente. O líder da OTAN, os Estados Unidos, ficaria sobrecarregado. Por isso, meses antes de um possível ataque russo e chinês, a OTAN cria um grupo especial para coordenar com aliados como Japão, Austrália e Coreia do Sul. Porque, afinal, uma guerra dessa magnitude é um território totalmente desconhecido. Os Estados Unidos da América provavelmente liderariam a luta contra a China no Pacífico. Enquanto isso, países europeus da OTAN, Canadá e Reino Unido teriam que enfrentar a maior parte da luta contra a Rússia. Claro, os Estados Unidos ainda ajudariam, afinal, tem tropas estacionadas na Europa e obrigações de tratados a cumprir. Mas com potencialmente metade de sua marinha e grande parte de sua força aérea ocupadas na Ásia, a Europa teria que carregar um peso muito maior. Por isso, em 2025, os Estados Unidos pressionaram a OTAN a impor meta obrigatória de 5% do produto interno bruto em gastos de defesa. Países como a Polônia já previam isso há tempos. Até 2027, já tinham um dos maiores exércitos da Europa, com centenas de tanques avançados e divisões fortemente armadas. Os estados bálticos viraram fortalezas. Instalaram barreiras antitanque nas vias principais, realizaram exercícios mensais para defesa territorial e estocaram comida, combustível e suprimentos para resistir a meses de cerco. A Finlândia, que faz fronteira de 1.300 quilômetros com a Rússia, está em alerta. Eles sempre tiveram serviço militar obrigatório e abrigos de defesa civil, mas agora estão modernizando cada bunker e preparando suas reservas para uma mobilização rápida. Se a guerra chegar, a Finlândia estará preparada. E provavelmente você já viu memes sobre a Alemanha reagindo? Isso surpreendeu a todos. Tropas alemãs treinam novamente nas florestas do leste europeu, algo não visto desde o fim da Guerra Fria. A Alemanha aumentou o orçamento de defesa e moderniza seu exército com equipamentos avançados, tanques e aeronaves. França e Grã-Bretanha, potências nucleares com forças expedicionárias móveis, já coordenaram planos para ir rapidamente ao leste europeu diante de perigo. Eles já posicionaram equipamentos pesados antes. Veículos blindados britânicos aguardam em depósitos na Polônia, prontos para mobilização imediata. Brigadas pesadas americanas estocaram combustível, munição e suprimentos em depósitos estratégicos nos Balcãs. Tudo faz parte de uma estratégia de dissuasão para mostrar à Rússia que a OTAN está séria, pronta e determinada a impedir que Putin cometa um erro de cálculo. Ao mesmo tempo, Washington reforça patrulhas navais no Pacífico Ocidental. Grupos de ataque de porta-aviões fazem passagens quase mensais pelo Mar do Sul da China e a leste de Taiwan.
Comando do Pacífico dos Estados Unidos da América faz exercícios para apoiar Taiwan ou Japão. Fuzileiros navais treinam defesa de ilhas em Okinawa e Guam, prevendo ataques de mísseis chineses. E para não ficar para trás, a Força Aérea dos Estados Unidos da América dispersa caças furtivos para mais bases ao redor do Pacífico, para que não possam ser todos destruídos em um único ataque surpresa. Em resumo, os Estados Unidos estão evoluindo. Eles terão que lutar uma guerra em dois lados do mundo ao mesmo tempo. Algo que não precisa considerar seriamente desde a Segunda Guerra Mundial. Para os estrategistas do Pentágono, esse é o pior pesadelo possível. Décadas de planejamento de defesa assumiram que as guerras viriam de forma sequencial ou permaneceriam confinadas localmente, mas, desta vez, não é assim. O maior desafio para quase todas as nações foi se preparar para a guerra sem causar medo ou pânico em seu povo. Após anos de guerra na Ucrânia, eleitores na Europa e América estão exaustos, cansados de conflito, inflação e incerteza. A maioria só quer reconstruir a vida, aproveitar a paz e restaurar a prosperidade. Não dá para culpá-los, mas poucos percebem como tudo pode piorar se os ditadores conseguirem o que querem. Assim, os governos adotam medidas cautelosas e restritas. Políticos da oposição usam isso para rejeitar o confronto, alegando que os recursos seriam mais úteis no próprio país. Mas logo eles vão perceber o quão perigosamente enganados estavam. Já é o final de 2026. Um relatório de inteligência altamente confidencial, uma avaliação conjunta de agências britânicas e americanas, chega à mesa do secretário-geral da OTAN. O relatório alerta que há evidências confiáveis de que Moscou e Pequim concordaram secretamente em coordenar ações militares simultâneas contra a OTAN e Taiwan. O relatório traz evidências preocupantes e alerta que condições favoráveis para um ataque duplo podem surgir em 2027. A liderança da OTAN já sabia que isso iria acontecer. Então, a aliança começa a planejar possíveis respostas. Há tentativas diplomáticas finais. Líderes ocidentais buscam a China e a Rússia para tentar reduzir tensões e mudar opiniões antes que seja tarde demais. Funcionários da Rússia e China acenam e sorriem educadamente, dizendo apenas o esperado nas reuniões. Mas, em particular, eles estão apenas contando os dias para o ataque planejado. Suas decisões já estão tomadas. Tanto Moscou quanto Pequim concluíram que essa guerra coordenada em duas frentes representa sua melhor e talvez única chance de vitória. Com o inverno de 2026 se prolongando, a OTAN fica nervosa. Rússia anuncia grandes exercícios militares na Bielorrússia e oeste do país, com dezenas de milhares de soldados. Mas o verdadeiro problema é que esses exercícios nunca acabam de fato. Muito tempo depois que os supostos exercícios terminam, soldados russos, tanques e artilharia permanecem próximos às fronteiras da OTAN, prontos e esperando por algo. Logo, a Rússia intensifica seu comportamento provocativo, testando deliberadamente a paciência e os nervos da OTAN. Navios russos acompanham de perto embarcações da OTAN em patrulhas, às vezes tão próximos que colisões parecem inevitáveis. Da mesma forma, caças russos se tornam uma ameaça constante sobre os mares Báltico e Negro, assediando rotineiramente aeronaves de reconhecimento da OTAN, muitas vezes passando a poucos metros de distância. Os russos querem provocar a OTAN para que ela ataque primeiro. Reconhecendo essa armadilha, os comandantes da OTAN ordenam repetidamente que suas equipes não abram fogo e evitem a escalada a todo custo, sabendo que até o menor erro pode desencadear a guerra que todos temem. Quando a Rússia vê que a OTAN não cai na armadilha, aumenta a pressão. Um drone de vigilância da OTAN é abatido em águas internacionais. Como esperado, a Rússia nega ou diz que a OTAN mereceu devido à espionagem constante. A cada dia, com novas provocações, as tensões aumentam. Como a Rússia queria, a China está seguindo o mesmo caminho. Exercícios militares ficam mais frequentes e agressivos. Formações de aviões de guerra e navios voam perto do espaço aéreo de Taiwan, enquanto forças navais chinesas cercam e ensaiam táticas de bloqueio na ilha. Um destroyer chinês cruza propositalmente a proa de um cruzador americano no Mar do Sul da China, passando a poucos centenas de metros.
Incidentes como esse continuam acontecendo, cada vez mais provocativos do que o anterior. Em Taiwan, toda a ilha permanece em alerta máximo. Eles sabiam que 2027 pode ser o ano da invasão e está há poucos meses. Taiwan já aumentou o serviço militar obrigatório, reforçou as defesas costeiras e organizou exercícios de ataque aéreo em todo o país. Sim, os cidadãos taiwaneses estão ansiosos, mas também estão desafiadores. Eles viram a Ucrânia enfrentar bravamente a Rússia e acreditam que, com o apoio do Ocidente, podem fazer o mesmo. No fundo, eles sabem que enfrentam um adversário ainda maior e mais poderoso. As pessoas continuam dizendo para si mesmas que a guerra não vai realmente acontecer, até que ela aconteça. Após a meia-noite, a Rússia age. Unidades cibernéticas atacam redes europeias, interrompem comunicações no Báltico, desligam redes elétricas e bloqueiam sinais de sistema de posicionamento global e satélite na Europa Oriental. Só o bastante para confundir e atrasar a resposta da OTAN. Poucos minutos depois, mísseis caem sobre o flanco leste da OTAN, vindos da Polônia e dos Bálticos. Aeroportos da OTAN, instalações de radar e bases militares são atingidos por ondas de mísseis Iskandar e Calibre. Pistas de pouso são destruídas, depósitos de combustível explodem em chamas e estações de radar viram escombros. O ataque inicial é massivo. Centenas de mísseis são lançados juntos para incapacitar as defesas da OTAN, antes mesmo que percebam o que os atingiu. Ao mesmo tempo, combates intensos irrompem ao longo da fronteira entre as forças da Rússia e da OTAN. Tropas da OTAN correm para manter as defesas, mas a Rússia ataca rapidamente e com força avassaladora, rompendo a resistência inicial. Tanques e blindados russos avançam rapidamente por posições na linha de frente perto de Pskov, Rússia. Uma divisão mecanizada de Kaliningrado avança pelo nordeste da Polônia, toma rodovias e bloqueia reforços da OTAN, mirando cidades como Suwałki, Augustów e Sezhny. O objetivo do ataque é claro: capturar o corredor de Suwałki. Essa faixa de terra, com cerca de 65 quilômetros de largura, é o ponto mais vulnerável da OTAN, funcionando como ponte terrestre entre os Balcãs, a Polônia e o restante do território da aliança. Se a Rússia conseguir controlá-la, Estônia, Letônia e Lituânia ficarão isoladas, completamente cortadas de suprimentos e reforços essenciais. Enquanto isso, outra divisão mecanizada parte do noroeste da Bielorrússia e avança rapidamente para Lecolitos e Mariampolê, bloqueando as forças da OTAN vindas do leste. Esse ataque em duas direções é rápido, brutal e meticulosamente coordenado. Agora é oficialmente uma invasão em grande escala. Quando um míssil russo cruzar o território da OTAN, o artigo 5 será acionado. Os estados bálticos não podem esperar pela OTAN. O tempo está acabando. O pequeno exército da Estônia já está em posições defensivas. Prepararam-se por anos e lutam ferozmente desde o começo. Eles sabiam que esse dia chegaria e se esforçam, mas estão em grande desvantagem numérica. Narva, próxima à fronteira russa, vira campo de batalha. Rotas de evacuação são bloqueadas e os russos mostram pouco cuidado com civis. Casas, escolas e prédios viram escombros. Mas não se engane, os russos também pagam um preço alto. As forças estonianas lançam ondas de mísseis antitanque Javelin e Next Generation Light Anti-Tank Weapon, causando estragos nos blindados russos. Quadra a quadra, prédio a prédio, eles dificultam o avanço russo, tornando cada centímetro disputado. Regiões orientais da Letônia enfrentam batalhas brutais. Riga, a capital, está ameaçada com o avanço de brigadas russas para o oeste. Helicópteros sobrevoam a cidade ao amanhecer, lançando tropas de elite para tomar rapidamente o aeroporto e permitir reforços aéreos. Mas os letões e o pequeno contingente de tropas da OTAN estacionados lá estão prontos. Intensos tiroteios irrompem ao redor dos terminais, aeronaves, hangares e pistas de pouso. No fim da manhã, a pista de Riga está coberta de helicópteros Mi-8 russos em chamas e paraquedistas abatidos. O ataque aéreo, embora chocante, termina mal para a Rússia. Forças letãs e da OTAN mantêm o controle do aeroporto, apesar dos grandes danos. A Lituânia enfrenta a pior batalha. Forças russas e bielorrussas avançam por dois lados, Belarus ao sul e Kaliningrado, fortemente militarizada, ao oeste.
Tropas lituanas, junto com soldados do grupo de batalha da OTAN da Alemanha, que já estão posicionados na linha de frente, sabotam estradas e pontes para atrasar a invasão. Depois, recuam para florestas e áreas rurais, onde fazem emboscadas com mísseis antitanque. Ambos os lados pagam caro enquanto as baixas aumentam. E então há a Polônia, a espinha dorsal da defesa oriental da OTAN. A 16ª Divisão, mecanizada polonesa posicionada próxima à fronteira com Belarus, passou anos treinando para esse cenário de pesadelo. Agora, eles estão entrando em ação. As baterias Patriot mudam de posição para evitar ataques russos e interceptar ameaças, mantendo o espaço aéreo aberto para contra-ataques da OTAN. Em poucas horas, F-16 poloneses e novos F-35 decolam rapidamente, enfrentando aviões russos em intensos combates aéreos perto de Białystok e rumo ao norte da Lituânia. Enquanto isso, embaixadores da OTAN correm para reuniões de emergência em Bruxelas, e a resposta militar já começou antes mesmo das declarações políticas. O artigo 5, cláusula de defesa coletiva, é ativado automaticamente quando o território da OTAN é atacado, obrigando todos os membros a revidar. Os Estados Unidos, prevendo esse cenário, já haviam posicionado uma brigada do exército na Polônia como linha de frente. Soldados americanos lutam junto às tropas polonesas contra forças bielorrussas e russas. Helicópteros Apache voam baixo, lançando mísseis Hellfire, que destroem colunas blindadas russas e dezenas de veículos. Veículos de combate americanos reforçam as linhas polonesas sob forte fogo, quase surreal. Soldados dos Estados Unidos da América e da Rússia agora travam combate direto e intenso na Europa, algo não visto nem nos piores dias da Guerra Fria. Mas isso está acontecendo agora. Até mesmo a Grã-Bretanha anuncia que está enviando uma brigada blindada por via aérea e marítima para a Polônia imediatamente. C-17 com soldados britânicos e tanques Challenger avançam para garantir os campos de aviação da OTAN na Polônia, que sobreviveram à onda inicial de mísseis. A França mobiliza caças para o leste e prepara uma brigada mecanizada para envio. A Alemanha mobiliza suas forças e reforça as defesas no flanco oeste da OTAN, pronta para o que vier. Forças suecas e finlandesas enfrentam unidades russas na fronteira. Guardas de fronteira finlandeses enfrentam tropas russas tentando entrar na Finlândia, perto de Murmansk, provavelmente como distração. A guerra na Europa é massiva, caótica e avança rapidamente. O plano da Rússia é conquistar o máximo de território antes da resposta da OTAN. Em 2 dias, tropas russas ocupam grande parte do leste da Letônia e Estônia. Eles também criam um corredor estreito da Bielorrússia a Kaliningrado, atravessando a Lituânia. Como previsto, a rota terrestre essencial que liga os reforços da OTAN aos Balcãs foi cortada. Mas a OTAN rapidamente contra-ataca. Após o impacto inicial, a OTAN demonstra à Rússia sua superioridade aérea e o verdadeiro poder aéreo moderno. Caças aliados de toda a Europa e esquadrões americanos baseados na Alemanha e no Reino Unido lançam onda após onda de ataques. Eles focam nas longas colunas blindadas russas, avançando pelo interior dos Bálticos. Enxames de drones americanos e turcos avançam rápido para identificar alvos. Felizmente, os satélites da OTAN, ainda intactos, seguem atualizando sobre movimentos inimigos. No 3º dia, o avanço russo começa a estagnar, apesar da conquista de território. Mas a OTAN não foi pega totalmente de surpresa. Um impasse começa a se formar, com a OTAN ganhando força a cada hora. E é aí que a Rússia joga sua carta final. A milhares de quilômetros de distância, as costas da China ganham vida. A noite caiu sobre Taipei, a capital de Taiwan, quando dezenas e depois centenas de navios chineses se aproximam da ilha de todos os lados. Até agora, os navios mantiveram distância para evitar suspeitas. Mas agora a invasão começa. No continente chinês, centenas de milhares de soldados se mobilizam. Baterias de mísseis emergem de locais ocultos e drones ocupam os céus, todos avançando em sincronia para uma ofensiva cronometrada. Bem à meia-noite, a China lança uma enorme barragem de mísseis. Taiwan, com apoio dos Estados Unidos da América, Japão e Filipinas, intercepta a maioria desses mísseis. A Coreia do Sul opta por não participar e segue focada na Coreia do Norte.
que provavelmente aproveitará o caos para criar mais problemas. Minutos depois, os navios chineses que cercam Taiwan lançam uma segunda onda de mísseis. Desta vez, graças a drones que fazem o reconhecimento à frente. As forças chinesas localizaram precisamente as posições de defesa de Taiwan. A segunda onda danifica vários sistemas de defesa aérea, mas não todos. Nos ataques seguintes, mísseis chineses atingem os aeródromos, portos navais, centros de comunicação e prédios governamentais importantes de Taiwan, causando danos significativos. Assim como a Europa, as Forças Armadas de Taiwan passaram anos se preparando para esse cenário. Antes de prosseguir, veja o significado geopolítico. Os Estados Unidos precisam reescrever toda a sua estratégia. Todos os planos e forças que os Estados Unidos acabaram de direcionar para deter a Rússia agora precisam ser reconsiderados e redistribuídos, porque Taiwan é tão importante quanto defender a OTAN. Enquanto isso, unidades de mísseis chinesas lançam ataques implacáveis em ondas. Os interceptadores Patriot e Tiangong de Taiwan tentam derrubar foguetes e conseguem parar alguns. Mas a quantidade enorme sobrecarrega essas defesas. Caças chineses J-16 e J-20 enfrentam F-16 e caças de defesa indígena de Taiwan em desvantagem numérica. Apesar das perdas iniciais da China, eles gradualmente conquistam controle parcial dos céus sobre áreas críticas. Bombardeiros chineses disparam mísseis de cruzeiro contra alvos secundários, destruindo sistematicamente as instalações de radar restantes e os locais de lançamento de mísseis. Apenas algumas horas após o ataque inicial, a China inicia a fase 2 da invasão. Centenas de pequenos barcos de desembarque, helicópteros e grandes navios de assalto, transportando tanques e veículos blindados, navegam em direção às praias ocidentais de Taiwan, escoltados por destroyers e fragatas. A bordo estão dezenas de milhares de soldados do Exército de Libertação Popular, jovens recrutas e veteranos treinados por exercícios rigorosos. Eles foram ensinados que este é o seu momento histórico, a missão de recuperar Taiwan, mas nenhum deles viveu um combate real. Taiwan, sem dúvida, reage e mostra a eles o que os espera. Quando as forças navais chinesas chegam ao ponto médio do Estreito de Taiwan, Taiwan faz seu movimento. Os soldados trazem os mísseis antinávio escondidos para este momento. Sua única missão: afundar os navios chineses. Taiwan dispara mísseis Changfeng 2 e 3 nacionais e possivelmente mísseis Harpoon, fornecidos secretamente pelos Estados Unidos da América nos últimos anos. Vários navios chineses são atingidos. Pelo menos 2 navios chineses são atingidos. Um navio de transporte de tropas recebe um impacto direto e fica incapacitado. Outra embarcação menor afunda de imediato, lançando centenas de soldados ao mar. Ainda assim, a grande maioria continua avançando. Um submarino taiwanês, até então oculto, lança torpedos em um destroyer chinês à frente, abrindo um buraco no casco. Vitória pequena, mas crucial. Mas logo depois, as forças anti-submarino chinesas começam a caçar o submarino com cargas de profundidade e torpedos. Os navios de superfície restantes de Taiwan lançam seus próprios mísseis e depois recuam para águas mais seguras, ganhando um tempo precioso. A Marinha de Taiwan sabe que está em grande desvantagem numérica, mas está determinada a manter sua posição pelo maior tempo possível, esperando desesperadamente que os reforços aliados cheguem em breve. A ajuda pode levar dias ou até semanas. A China, ciente de como o apoio ocidental mudou a guerra na Ucrânia em 2022, está decidida a não repetir o erro. Eles planejam fazer com que o primeiro ataque seja devastador. Se o plano de Pequim se cumprir, ao amanhecer, hovercrafts e veículos anfíbios do Exército de Libertação Popular com tropas desembarcariam nas praias de Taiwan. Mas eles terão uma grande surpresa. Não há soldados taiwaneses na praia, o que é suspeito. Ainda assim, avançam. E de repente, bum! O YouTube acabou de fazer um anúncio surpreendente. Está pagando aos criadores 64 milhões de dólares por dia. Por quê? Bem, porque o YouTube não tem criadores suficientes. É por isso que você vê vídeos na sua página inicial com menos de 1000 visualizações, como este aqui. Isso não quer dizer que todos precisem criar um canal.
Se você já pensou em criar um canal no YouTube, inclusive sem mostrar o rosto, agora é o momento ideal. O YouTube paga milhões diariamente aos criadores e está promovendo canais novos e pequenos como nunca antes. Sei que você tem dúvidas sobre iniciar e crescer um canal. Recebemos perguntas por e-mail de muitos de vocês. Por isso, reunimos todos os nossos conselhos sobre o YouTube em um único vídeo gratuito na plataforma. Então, se você é alguém que está interessado em começar seu próprio canal no YouTube, pode assistir a esse vídeo aqui no YouTube. Clique no link na descrição ou no card na tela. Toda a linha costeira está densamente minada com explosivos antipessoal e antitanque. Sobreviventes das minas são facilmente atingidos por metralhadoras, munição anti-blindagem, mísseis Javelin e outras armas armazenadas por Taiwan. Para esse exato momento, a cena é brutal, caótica e infernal. A primeira onda de soldados chineses é dizimada, mas a invasão continua. Onda após onda, as forças chinesas continuam desembarcando. Os sobreviventes das explosões mal reagem antes de enfrentarem tiros, munição anti-blindagem e mísseis Javelin de posições ocultas. É brutal e impiedoso, um verdadeiro pesadelo. A primeira onda é quase totalmente aniquilada. Apesar do massacre, a invasão chinesa continua. Ondas de tropas frescas continuam chegando e avançando em uma batalha cada vez mais violenta e infernal. Enquanto isso, forças chinesas invadem o porto de Taichung. Tropas aerotransportadas saltam de paraquedas para capturar pontes e rodovias, como a Rússia fez perto de Kiev. Paraquedistas aterrissam perto de Taichung para tentar cercar a cidade. Mas as forças taiwanesas estão preparadas e abatem a maioria dos paraquedistas em tiroteios a curta distância. É um banho de sangue. Mesmo assim, o sacrifício deles distrai e permite que os fuzileiros navais chineses estabeleçam posição perto do porto. A luta agora ocorre nas ruas, tornando-se uma batalha implacável de prédio em prédio em Taichung. No entanto, Taiwan não pode lutar sozinha. Talvez o apoio mais forte venha das forças dos Estados Unidos da América que já estavam estacionadas na região. De Guam, esquadrões de bombardeiros B-1 e B-2 realizam surtidas com mísseis antinávio e bombas pesadas. A missão deles é atacar a frota chinesa, enfraquecer posições militares e aliviar a pressão sobre Taiwan. A China, furiosa, retalia lançando mísseis diretamente contra a própria Guam. A defesa antimísseis, força de autodefesa da ilha, intercepta vários mísseis, mas alguns ainda passam. Atinge a base aérea de Anderson e danifica partes da pista. A China segue atacando bases dos Estados Unidos da América no Japão. Depois, a base aérea de Kadena, em Okinawa, é alvo de mísseis de cruzeiro. Mas os sistemas Patriot interceptam quase todos. A base naval de Yokosuka e outros locais estratégicos no Japão sofrem ataques semelhantes. Cada ataque fora de Taiwan é planejado para atrasar, distrair e enfraquecer a resposta imediata dos Estados Unidos da América. Porém, o Ocidente e aliados estavam parcialmente preparados. Uma grande força naval dos Estados Unidos da América, com 2 grupos de porta-aviões, já estava no Mar das Filipinas, a leste de Taiwan. Quando chegam notícias da invasão, esses grupos de porta-aviões se aproximam lentamente, ficando fora do alcance dos mísseis chineses. De seus convéses, caças Força Aérea, 18 e F-35 dos Estados Unidos da América decolam, prontos para enfrentar a Força Aérea Chinesa e caçar navios inimigos. Os Estados Unidos da América acionam o Japão, incentivando as forças de autodefesa a lançar caças e enviar navios de guerra para proteger seu território e apoiar operações americanas. Até a Austrália entra em ação, invocando suas obrigações de aliança. Navios de guerra australianos avançam para o norte. A missão inicial deles é bloquear o Estreito de Malaca e cortar as rotas comerciais e de petróleo da China. Embora a China agora dependa fortemente dos oleodutos russos, sufocar o comércio marítimo aumenta a pressão. Em breve, forças australianas apoiarão diretamente operações da coalizão próximas a Taiwan. No campo diplomático, as comunicações entre Washington, Tóquio, Canberra e capitais orientais da OTAN nunca foram tão intensas. Afinal, a maior guerra de nossas vidas acabou de ficar ainda pior. O argumento não é mais sobre a OTAN ou Taiwan,
mas sim um desafio coordenado ao próprio sistema do mundo livre. É autoritarismo contra a democracia, e as apostas não poderiam ser maiores. Ao fim do primeiro dia, as forças chinesas garantiram controle parcial de partes da costa de Taiwan. Apesar dos ganhos iniciais, a defesa de Taiwan segue resiliente, organizada e pronta para manter sua posição pelo tempo necessário. Agora, deixe-me deixar uma coisa clara. Os chineses, e francamente, o mundo todo, simplesmente não podem permitir que Taiwan se torne uma ruína fumegante. Taiwan não é apenas mais uma ilha, é o coração pulsante da economia global. Taiwan é o lar da Companhia de Fabricação de Semicondutores de Taiwan, a Companhia de Fabricação de Semicondutores de Taiwan, que sozinha produz cerca de 60% dos microchips do mundo e mais de 90% dos semicondutores mais avançados. Se você possui um smartphone, laptop, carro, videogame ou até mesmo uma geladeira, há grandes chances. Funciona com chips de Taiwan, inclusive em tecnologia militar, equipamentos médicos e infraestrutura crítica. Tudo, de caças e mísseis a máquinas hospitalares e redes elétricas, depende de chips taiwaneses. Se as fábricas de chips de Taiwan pararem, todas as economias serão afetadas. Lembra da falta de chips na Covid? Os preços dos carros subiram e era difícil comprar eletrônicos. Isso seria brincadeira de criança perto de perder Taiwan. Até a China sabe. Afinal, eles são o maior importador de semicondutores taiwaneses, representando bilhões de dólares em comércio todo ano. Sem esses chips, o setor de tecnologia da China, incluindo Huawei, Xiaomi e Alibaba, pararia. Seria suicídio econômico para Taiwan destruir Taiwan de forma imprudente. Eles podem querer o controle, mas destruir Taiwan completamente prejudicaria a própria economia deles, junto com o resto do mundo. É exatamente por isso que a China não pode simplesmente bombardear Taiwan até que se renda. Míssil após míssil destruiria justamente a infraestrutura que a China precisa desesperadamente manter intacta. Então, em vez disso, eles são obrigados a enviar dezenas de milhares de soldados diretamente para as ruas de Taiwan. É exatamente para isso que Taiwan vem se preparando. Soldados taiwaneses e civis treinam há anos para lutar rua a rua, bairro a bairro. Comunidades inteiras treinaram em combate urbano, aprendendo a usar armas caseiras e a estocar munição, comida e suprimentos médicos. Não só o exército está pronto, civis de toda a ilha também se prepararam mental e fisicamente para defender seu lar. Ontem, trabalhadores de escritório ou estudantes, hoje pegariam em armas e amanhã repeliriam invasores. Pilotos taiwaneses treinam para pousar em rodovias se aeródromos forem danificados. Tanques e veículos blindados que não eram vistos em lugar nenhum, de repente surgiram nas ruas. De garagens subterrâneas e porões sob complexos de apartamentos, atiradores de elite se escondem entre os prédios e jardins nos telhados, atirando e depois se deslocando rapidamente antes que a artilharia possa responder. Para os soldados invasores da China, muitos recém-saídos do treinamento, cada esquina vira uma possível armadilha mortal. A defesa de Taiwan se baseia em surpresa, flexibilidade e resposta rápida. Apesar de tudo, a China não se preocupa realmente com Taiwan, mas sim com os Estados Unidos. Com a falha da tomada repentina, a guerra vai se arrastar. O próximo passo é isolar Taiwan do mundo para impedir qualquer reforço. A Marinha dos Estados Unidos da América tem duas opções: ou espera demais e Taiwan pode cair. Mas entrar apressadamente na luta pode ser desastroso para os porta-aviões americanos. Como previsto, a China lança seus temidos mísseis mata-porta-aviões, os mísseis balísticos antinavio Dongfeng 21D e Dongfeng 26 para atingir os grupos navais americanos. Os porta-aviões ativam todos os sistemas de defesa, SM-3 interferência eletrônica, iscas, tudo para afastar os mísseis. A maioria das ameaças é interceptada ou erra o alvo, mas todos sabem que os chineses atacarão de novo em breve. Nas próximas 48 horas, bombardeiros americanos do Havaí e do território continental dos Estados Unidos da América se unem à luta, atacando qualquer alvo naval chinês localizado. A liderança chinesa previa resistência, mas esperava que o ataque simultâneo e a guerra da Rússia contra a OTAN impedissem a reação do Ocidente.
Essa aposta, porém, é apenas parcialmente bem-sucedida. Sim, o Ocidente está sobrecarregado e dividido em duas grandes frentes, mas não está paralisado. Eles estão respondendo mais rápido do que nunca. Em Washington, o presidente anuncia que os Estados Unidos da América estão em guerra em duas frentes. O Congresso aprova rapidamente o financiamento militar e as ordens de mobilização. Quase da noite para o dia, a indústria americana muda para o modo de produção de guerra. As fábricas começam a produzir caminhões militares e drones em vez de veículos civis. Empresas de tecnologia priorizam cibersegurança, comunicação e aumentam a produção de semicondutores para compensar perdas de Taiwan. É impressionante e assustador como o mundo se adapta rápido a uma guerra global. Mas, ao final daquela semana fatídica, o mundo havia, indiscutivelmente, se dividido em dois. De um lado está uma coalizão de democracias, membros da OTAN da América do Norte, América e Europa, junto com aliados-chave da Ásia-Pacífico, como Japão, Coreia do Sul, Austrália e Nova Zelândia. A guerra é tão grande que até países normalmente neutros acabam tomando partido. Duas potências autoritárias tentam derrubar a ordem global que manteve a paz por décadas. Se forem bem-sucedidos, nenhuma nação pequena estará segura e alianças perderão valor. O Ocidente pode ou parar esta guerra agora, ou assistir o mundo mergulhar em sua era mais sombria. Pessoas na Europa, América e países aliados começam a perceber a dimensão do que ocorre. Após o choque inicial, elas veem claramente os verdadeiros agressores. Sim, estão com medo. Com medo de a guerra sair do controle, de armas nucleares serem usadas e dos sacrifícios que virão. Mas também há determinação para defender seu modo de vida. Quando os planos de guerra se concretizam e a OTAN se prepara para enfrentar as ameaças, outro ditador surpreende a todos. A Coreia do Norte, talvez em sua melhor oportunidade, decide criar seus próprios problemas. Kim Jong-un, mesmo sabendo que seu país não pode sustentar uma guerra total contra a Coreia do Sul e Estados Unidos da América, ainda assim, realiza ações militares provocativas. A artilharia norte-coreana ataca repentinamente próximo à zona desmilitarizada, obrigando Seul e aliados americanos a reforçar e manter tropas na península. Se Pyongyang agir de forma mais ousada, a Coreia do Norte vira, na prática, uma distração útil para Pequim. Dias depois, o Irã, ainda humilhado por derrotas anteriores para Estados Unidos da América e Israel, vê a oportunidade ideal de se vingar. Nem mesmo Teherã seria suicida a ponto de entrar em confronto total. Em vez disso, representantes iranianos começam a hostilizar ativos dos Estados Unidos da América no Oriente Médio. Milícias apoiadas pelo Irã bombardeiam subitamente bases dos Estados Unidos da América no Iraque e Síria. Pequenas embarcações navais iranianas confrontam agressivamente navios internacionais no Golfo Pérsico para desviar a atenção da Marinha dos Estados Unidos da América de guerras críticas na Europa e na Ásia. Além disso, o Irã também fornece assistência militar significativa à Rússia, reabastecendo seu arsenal cada vez menor com drones avançados e mísseis balísticos. É o tipo de armamento que Moscou precisa, após esgotar grande parte do estoque na Ucrânia. Apesar dos contratempos, o Ocidente cria planos de guerra estáveis. Em semanas, as duas guerras chegam a um impasse, com vítimas já na casa das centenas de milhares. As ditaduras ficam ansiosas. Elas sabem que o tempo favorece o Ocidente. Aprenderam essa lição amarga com o conflito na Ucrânia. Esperar agora é ser derrotado depois. Ambas as nações fazem campanhas agressivas de propaganda para promover sua versão da história. Eles dizem que enfrentam a hegemonia ocidental e o neoimperialismo. A mídia estatal chinesa e russa frequentemente afirma que a OTAN forçou a Rússia ao conflito devido ao expansionismo. A China não teve opção senão retomar Taiwan por causa de separatistas perigosos com apoio dos Estados Unidos da América. A Rússia declara que está libertando a Europa Oriental da OTAN ou protegendo russos étnicos, como já fez na Geórgia, Moldávia e Ucrânia. No começo, vários governos da Ásia, África e América Latina buscaram manter neutralidade. Mas, à medida que os dias e as semanas passam, manter-se neutro se torna quase impossível.
O comércio e as finanças globais começam a entrar em colapso sob a pressão de milhares de sanções impostas por ambos os lados. Grandes bancos chineses são excluídos do sistema do dólar. Empresas entram na lista negra e o comércio cai. Com o congelamento das relações por empresas ocidentais, multinacionais deixam a China em massa, como ocorreu na Rússia, mas agora com impacto ainda pior. China e Rússia reagem congelando ativos e nacionalizando fábricas, empresas e propriedades de investidores ocidentais. O choque econômico é enorme, afetando quase todas as nações da Terra. Depois, há a confusão sobre quais países produtores de petróleo apoiam qual lado. Eles estão com os autocratas ou com o mundo livre. Por exemplo, os Estados Árabes do Golfo, como Arábia Saudita, Kuwait e Emirados Árabes Unidos. Eles são práticos. Claro, já flertaram com a Rússia e a China na diplomacia antes, mas agora, diante de uma guerra global. Todos sabem que os Estados Unidos são sua única garantia real de segurança. Foram os Estados Unidos e a coalizão que protegeram a Arábia Saudita e libertaram o Kuwait em 1991 na Guerra do Golfo contra Saddam Hussein. Esse conflito ensinou uma lição fundamental para todos. Com o colapso da estabilidade global, o poder militar dos Estados Unidos da América e as redes financeiras ocidentais permanecem as principais salvaguardas. Quando Washington pede, países como a Arábia Saudita aumentam a produção de petróleo para estabilizar mercados globais e manter economias ocidentais. Eles chegam a financiar discretamente grande parte dos esforços militares e humanitários do Ocidente. Em 91, Arábia Saudita e Kuwait pagaram dezenas de bilhões em despesas de guerra, como abastecimento de jatos, logística militar e reconstrução pós-guerra. Mas, apesar dessas garantias, todos estão ansiosos, principalmente por causa dos dois pontos de estrangulamento marítimos mais importantes: o Estreito de Hormuz, no Golfo Pérsico, e o Estreito de Malaca, próximo ao Sudeste Asiático. Quase um quinto do petróleo mundial passa diariamente pelo Estreito de Hormuz. Se o Irã ou qualquer outro conseguir interrompê-lo, mesmo que brevemente, a economia global mergulharia em uma recessão catastrófica em poucas semanas. O Estreito de Malaca é vital para a China, Japão, Coreia do Sul e quase todas as economias asiáticas, movendo cerca de um terço do comércio mundial. Um bloqueio ou ataque com minas nesses pontos pode paralisar o transporte marítimo, elevar o preço do petróleo e causar pânico econômico global. E ainda há a crise dos semicondutores. Com Taiwan, principal fornecedor de chips avançados, tornando-se campo de batalha, os preços dos semicondutores disparam de forma astronômica rapidamente. É por isso que todos os países são forçados a escolher um lado, ou pelo menos economicamente. A Índia, por exemplo, havia mantido cuidadosamente boas relações tanto com a Rússia quanto com o Ocidente. Agora, sua antiga parceria militar com a Rússia entra em conflito direto com a Aliança Diálogo de Segurança Quadrilateral. Ela colaborou com Estados Unidos da América, Japão e Austrália para conter a China. Diante dessa escolha difícil, a Índia tende ao Ocidente, já que a China segue sendo sua maior ameaça. Mesmo assim, a Índia não participa diretamente da guerra. Ela fortalece silenciosamente suas posições em territórios disputados, como a Caxemira ocupada pelo Paquistão e áreas na fronteira com a China. Um movimento sutil, mas importante, que beneficia a Índia e coalizão ocidental. A Índia segue comprando petróleo russo com grandes descontos, apesar das sanções, para manter uma relação delicada com Moscou. Além da geopolítica, a guerra traz um sofrimento inimaginável. As exportações globais de grãos colapsam quase imediatamente. Ucrânia e Rússia sempre foram celeiros vitais que abasteciam a África e o Oriente Médio. Mas agora isso acabou. Milhões enfrentam a fome de repente, principalmente em países como Egito, Somália e Nigéria. Com os países ocidentais redirecionando bilhões de dólares dos orçamentos de ajuda externa para gastos com defesa, a assistência humanitária às nações pobres despenca. Projetos chineses da nova Rota da Seda na África e Ásia param, agravando a situação de países vulneráveis já endividados com Pequim. Regimes autoritários, como o Zimbábue e Sudão,
dependentes de empréstimos chineses, podem se alinhar à China para proteger suas economias ou manter-se no poder. Em breve, o mundo e a internet se dividirão em dois blocos opostos. Hackers russos visam redes elétricas europeias e chineses, satélites e bancos dos Estados Unidos da América. Enquanto ciberunidades ocidentais sabotam oleodutos russos ou redes chinesas, as nações do Ocidente isolam rapidamente sua infraestrutura digital. Rússia e China restringem o acesso de seus cidadãos a notícias globais e redes sociais, convertendo suas redes internas em máquinas de propaganda controladas. Nessa escala, até o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas se torna ineficaz. Com Rússia e China, dois membros permanentes, lutando ativamente, toda resolução é imediatamente vetada. A Organização das Nações Unidas mal consegue coordenar a ajuda humanitária porque até mesmo enviar auxílio para zonas de conflito é motivo de disputa. A OTAN e a União Europeia assumem efetivamente o comando da estratégia e coordenação ocidentais. Rússia e China tentam apresentar a Organização de Cooperação de Xangai e o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul como líderes alternativos, mas enfrentam resistência de Índia e Brasil, que hesitam em apoiar a agressão militar. Mas, e quanto às armas nucleares? Ao longo de todo o cenário, ambos os lados evitaram deliberadamente cruzar essa linha aterrorizante. Mas quanto mais a guerra se arrasta, e quanto mais desesperados os dois lados ficam, maior é o risco de alguém cometer esse erro final e irreversível. A OTAN restringe seus ataques a alvos militares na linha de frente, evitando ataques profundos na Rússia ou China. Não porque não possa, mas justamente porque teme que isso desencadeie uma resposta nuclear. Rússia e China ameaçam frequentemente usar armas nucleares para intimidar e fazer o Ocidente hesitar. No entanto, eles também sabem que lançar até mesmo um único ataque nuclear provocaria uma retaliação imediata e catastrófica. É um equilíbrio de terror, parecido com o impasse da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Lembre-se, um pequeno erro de cálculo, um simples mal-entendido, pode levar este mundo à ruína. Mas mesmo que nenhum dos lados aperte o gatilho nuclear diretamente, a guerra ainda pode causar um perigoso efeito dominó. Outros países podem criar seus próprios arsenais nucleares. Coreia do Sul e Japão podem rever seu status não nuclear se notarem hesitação na proteção dos Estados Unidos da América. No Oriente Médio, a Arábia Saudita pode buscar armas nucleares se o Irã tirar proveito do caos. Esse cenário pode causar nova corrida armamentista nuclear global, tornando o mundo mais perigoso, instável e inseguro. Então, sim, as apostas nesse cenário hipotético de 2027 não poderiam ser mais altas. Por isso, apesar do cansaço, das grandes perdas econômicas e da ameaça nuclear, Estados Unidos da América e Europa e parceiros globais decidiram manter sua posição. Permitir que Rússia e China dividam vizinhos impunemente é pior, pois nunca se contentarão com o que possuem. A história que você viu mostra apenas um breve retrato do poder, estratégia e tragédia humana de um conflito real. Tomara que 2027 passe sem que esse pesadelo aconteça. Que diplomacia, dissuasão e talvez sorte evitem que o mundo entre nesse caos. Obrigado por assistir.